Capítulo 3 A Vingança da Natureza, Parte 1. O ar na estufa não era apenas úmido, era uma cortina pesada e morna, saturada por um coquetel sufocante de aromas botânicos. Predominava um perfume adocicado e enjoativo, quase carnal, que exalava das flores tropicais, misturando-se com o cheiro acre de terra revolvida e a umidade mineral das cascatas artificiais. Batman estava suspenso nesse clima opressor, de cabeça para baixo, uma figura massiva e indefesa. Ele era o troféu no coração do templo de Era Venenosa. O casulo de vinhas robóticas não era de matéria orgânica macia, mas de um polímero biosintético, preto e brilhante, infestado de farpas minúsculas, quase invisíveis. Essas vinhas, com a espessura de cabos de reboque, apertavam seu corpo de músculos rijos com uma força metódica e cruel, como um torniquete biológico. Seus ombros latejavam com a tensão da amarração, a circulação em seus braços e pernas sendo cortada de forma lenta e agonizante. O revestimento de Kevlar de seu uniforme gemia sob a pressão, e a respiração, já dificultada pelo peso do capuz e pela posição invertida, era roubada dele, pelo ar espesso e pelos esporos venenosos que flutuavam como uma névoa dourada sobre a luz artificial. Pendurado a poucos metros do chão, ele via a ameaça abaixo, as mandíbulas viscosas e famintas da Audrey. Não era a planta inocente e teatral dos filmes. Esta era colossal, suas pétalas verdes escuras e roxas, salpicadas de um muco pegajoso que reluzia sobre as lâmpadas de calor, agitavam-se num ritmo lento, predatório, soltando um som baixo e úmido de estalar de cartilagens. Um cheiro forte de enzimas digestivas, semelhante a vinagre e carne em decomposição, subia até ele, prometendo uma morte lenta por dissolução. Era Venenosa surgiu das sombras de uma palmeira gigante. Seus passos leves e deliberados ecoavam no chão úmido e musgoso não como o caminhar de uma mulher, mas como o tic-tac lento de um relógio que marcava os segundos finais de um condenado. Seu traje verde esmeralda, um segundo extrato de sua pele, parecia absorver e amplificar a luz do ambiente, fazendo-a parecer etérea e perigosamente cintilante. O sorriso em seus lábios, tingindo com o mesmo carmesim que havia sido a sua perdição, era de triunfo absoluto, mas não histérico. Era uma satisfação fria, a calma imperturbável de quem assistia a um desfecho longamente planejado. Pobre, pobre Batman! Ela zombou, levantando a máscara de couro liso com a ponta dos dedos longos e pálidos. Ele conseguiu ver a crueldade cintilante em seus olhos verdes, que refletiam as luzes da estufa como dois crisuberilos perigosos. Tão forte, tão confiante, com toda essa tecnologia estúpida, e ainda assim tão lamentavelmente previsível. Você é a prova viva de que toda a engenharia e a inteligência humana são inúteis, uma falha de design patética quando confrontadas com a beleza imutável e a fúria implacável da Mãe Natureza. Ela caminhou lentamente em torno dele, o movimento do seu corpo mais parecido com o de um deslizar de uma serpente do que com o caminhar de um ser humano. Inclinou a cabeça, estudando perto dele, a apenas um palmo das suas botas. "Você veio até meu jardim para me deter", ela continuou, a voz abaixando-se para um sussurro que no silêncio da estufa soava mais alto do que um grito. "Você veio para salvar seu promotor Dente. Mas, no final das contas, olha para você. Não conseguiu salvar a si mesmo por um emaranhado de vinhas. Patético." Era Venenosa parou, os olhos pregados nos dele. A proximidade era perturbadora. "Eu disse que ele havia sido atingido pelo veneno da rosa espinhosa selvagem. E você, o grande detetive, fez o que toda mãe faria. Correu para o seu laboratório e para os seus microscópios." Um leve riso, fino e cortante como o vidro, escapou dela. "Você é tão dependente da sua tecnologia quanto o promotor Dente era do seu progresso patético, de seus edifícios de concreto e de seus códigos de lei. Dois lados da mesma moeda, ambos cegos para o poder primal."
Batman lutou contra as vinhas com um esforço sobre-humano. Cada fibra de seus músculos, treinada para suportar a dor e a pressão, se contraía em uma luta silenciosa. A adrenalina corria em suas veias em torrentes geladas, uma resposta desesperada do corpo à iminência da morte. O suor escorria sob o capuz, ardendo em seus olhos. Onde está o antídoto, Weasley? Ele conseguiu arrancar as palavras de sua garganta, a voz rouca e esmagada, cada sílaba uma luta física. Era Venenosa riu. Não foi um riso de alegria, mas um som seco, sem humor, como o farfalhar de folhas mortas. Ela estendeu a mão pálida, os dedos frios e surpreendentemente macios, e acariciou a bochecha de Batman, bem onde o batom tóxico havia tocado a pele de Bruce Wayne horas antes, naquele encontro social que ele agora revivia com um nojo ácido. O antídoto, oh meu querido, você realmente acha que a cura para a fúria da Mãe Natureza estaria em algum catálogo de farmácia? Tão simplista. Ela retirou a mão e a cheirou, com o gesto de falsa inocência. O antídoto sou eu, a Rosa e eu. Nós somos a cura e o veneno. E você sabe por que Dente está morrendo tão devagar e dramaticamente? Não é um acidente, é o espetáculo. Ela se afastou um passo, gesticulando com as mãos numa teatralidade calculada, como se estivesse diante de uma plateia. Você viu o beijo no restaurante, não viu? O beijo de apresentação foi um toque suave, um grajeio. Aquilo foi apenas a inoculação, a dose de teste, o toque do despertar. Uma toxina de ação lenta, desenhada com cuidado e precisão para garantir que ele ficasse vivo o suficiente, vivo e sofrido o bastante para que você, o herói de armadura brilhante, viesse correndo até mim. Eu queria que ele soubesse, a cada batida lenta de seu coração moribundo, que a vida que ele destruiu estava vindo para buscá-lo. Um tremor de repulsa correu pelo corpo paralisado de Batman, misturando-se ao cheiro doce e nauseante das plantas. O horror do cinismo de Era Venenosa era quase tão potente quanto o veneno que o imobilizava. Você usou o amor dele, Batman murmurou, sentindo a repulsa subir pela garganta como bile. O promotor Dente, com todas as suas falhas, havia sido ingênuo em sua paixão. O amor, Batman, é a ferramenta mais eficaz da natureza. É o motor da atração, da reprodução e, por fim, da punição. E o meu amor é fatal para aqueles que não entendem o seu poder. Mas para você, meu cavaleiro das trevas, o espetáculo não pode terminar com uma dose de teste. Você tem que morrer sabendo que falhou em salvar o amigo, em me deter e, principalmente, em sobreviver a mim. Um sorriso predatório alargou seus lábios. Ela levou a mão ao cinto e, de um compartimento secreto, tirou um batom escarlate, mais vibrante e espesso que o anterior. Ela o girou, expondo o conteúdo, e o aplicou com um cuidado minucioso, como se estivesse se preparando para um ritual. O cheiro que emanava era mais concentrado, um perfume floral com uma nota metálica de perigo. Este é o beijo de verdade. O extrato da rosa espinhosa selvagem no seu estado mais puro e concentrado. Não é lento, não é gentil, é o último suspiro da natureza em sua face. Era Venenosa se inclinou lentamente sobre o herói indefeso. O ar entre eles vibrava com a ameaça iminente, carregado de eletricidade estática. Seus lábios, agora revestidos com o batom tóxico, eram a arma mais perigosa do mundo. Ela pressionou-os contra a testa de Batman, bem na linha do cabelo, um gesto que parodiava uma bênção ou um selo de propriedade. O contato durou apenas um instante, um toque gélido e rápido, mas o efeito foi imediato e devastador. Uma dor aguda e penetrante disparou pelo corpo de Batman, como se 1000 agulhas incandescentes tivessem sido inseridas em seus nervos. O veneno não apenas entrou em sua corrente sanguínea, ele incendiou o seu sistema nervoso com uma velocidade assustadora, buscando e bloqueando cada impulso motor. As luzes intensas da estufa começaram a girar, o foco perdendo-se.
O verde intenso do ambiente, o mosaico de folhas e caules, tornou-se turvo e acuoso, se fundindo em uma mancha irreal e nauseante. Ele sentiu o chão ceder sob ele, o ar se tornar espesso e denso, quase líquido. O aperto das vinhas parecia se intensificar 10 vezes, e um pânico gélido começou a se instalar, mais perigoso do que a dor física. Seus músculos, acostumados à força e à resistência que desafiavam os limites humanos, começaram a travar em espasmos dolorosos. O controle absoluto que ele tinha sobre seu próprio corpo se esvaiu num piscar de olhos, substituído por uma sensação aterradora de inércia. Ele tentou lutar, tentou gritar, tentou acionar um dos seus gadgets com um micromovimento, mas a paralisia estava se instalando, lenta e inexoravelmente, subindo de seus membros para o tronco. "Sinta, Batman!" Era Venenosa sussurrou, voltando a se afastar, o rosto imaculado e vitorioso. "Sinta o que a natureza reservou para aqueles que a desprezam. Não haverá cura, não haverá sobrevivência. Você está paralisado, uma estátua de carne e osso, e eu garanto que Audrey não perderá a sua refeição desta vez. Ela tem estado faminta." Ela virou as costas para ele, dispensando-o completamente, e voltou sua atenção para o objeto de sua verdadeira devoção. "Você pode demorar um pouco mais que Dente, graças à sua massa muscular patética, mas sua morte é certa. Aproveite o show do seu fim." Ela disse, com uma frieza que era mais a indiferença de um jardineiro do que a raiva de uma inimiga. A dor estava se transformando em um entorpecimento metálico, um peso insuportável. Batman lutava desesperadamente contra o veneno, usando todo o seu treinamento mental, cada técnica de meditação e controle da dor para manter a consciência. Não sucumbir, não ceder à névoa. Se ele perdesse o foco, ele morreria em minutos. Seu coração batia forte e descompassado contra as costelas, um tambor de alarme. A visão embaçada dificultava o foco, mas ele forçou os olhos, o único músculo que ainda lhe obedecia com alguma facilidade, rastreando os movimentos da vilã. A vilã, no entanto, já o considerava fora de combate. Ele era apenas uma decoração suspensa. Ela estava ajoelhada ao lado do vaso da rosa espinhosa selvagem, o vaso de cerâmica rachado colocado sobre um pedestal de mármore. A planta não era grande, mas era de uma beleza perturbadora. Um caule negro, cravejado de espinhos que pareciam cacos de obsidiana, sustentava uma única flor, cujas pétalas vermelhas escuras, quase pretas nas bordas, pulsavam com uma luz interior fraca. Com uma escova macia de pelos finos, Era Venenosa limpava o pó de suas pétalas com uma delicadeza obsessiva. Em seguida, ela regava as raízes com um gotajeiro de vidro, dosando o líquido com a precisão de um químico, e falava com a planta em um tom maternal e carinhoso que nunca usara com Dente ou com qualquer outro ser humano. "Minha linda, você está florescendo novamente. Você está salva agora. Eles não vão machucá-la. Eu garanto, meu tesouro, que nunca mais tocarão em você." Batman percebeu, naquele instante de consciência forçada, a profundidade de sua insanidade e a chave para sua sobrevivência. A vingança contra Dente era apenas um espetáculo secundário, uma distração. O verdadeiro foco de Era Venenosa era a rosa. A flor era o seu coração, o seu filho, a representação de sua causa, o único ponto vulnerável que ela possuía. Sua devoção era absoluta. Ele moveu os dedos da mão direita, lutando contra o bloqueio muscular. Era uma batalha em milissegundos contra a paralisia. O máximo que ele conseguia era uma leve contração espasmódica no polegar. A paralisia o impedia de alcançar o cinto de utilidades, mas ele sentiu algo mais, algo que se misturava ao perfume floral, um cheiro químico e seco, inconfundível, gás. Com um esforço monumental que forçou o sangue aos seus olhos, ele virou a cabeça o suficiente para ver.
perto da parede da estufa, empilhados discretamente entre caixas de fertilizantes orgânicos e sacos de terra preta, estavam cilindros de gás propano para aquecimento, conectados por mangueiras finas a um sistema de dutos. Uma ideia arriscada, desesperada e autodestrutiva começou a se formar em sua mente nublada. Ele não poderia vencê-la pela força física. Ele mal conseguia mover um dedo. A única chance de quebrar o controle dela era atingir seu coração botânico. Ele precisava de apenas alguns segundos de liberdade, de um mínimo de movimento e de um gadget de ignição. A luta interna era brutal. A dor da tentativa de movimento era lancinante. Mas o pensamento de Dent na cama de hospital, agonizando por um veneno que tinha um antídoto nas mãos daquela mulher, o impulsionou. Batman tinha um plano que dependia de causar a destruição do que era venenosa mais amava. E ele precisava ser executado agora, antes que o veneno levasse sua consciência completamente. Ele tinha que agir enquanto ainda era apenas paralisia, e não a escuridão. Capítulo 3. A Vingança da Natureza, Parte 2. O veneno concentrado da rosa espinhosa selvagem não era apenas uma toxina, era uma onda de choque biológica. Queimava nas veias de Batman com uma fúria ácida, transformando a rica rede de fibras musculares que compunha seu corpo em algo mais denso e inerte que o chumbo. Pendurado de cabeça para baixo, sob a boca voraz da Audrey, ele estava à beira da inconsciência, flutuando na fronteira entre a dor lancinante e o entorpecimento total. Sua visão era turva, como se ele estivesse olhando através de um vidro manchado de orvalho espesso. As luzes da estufa, geralmente um brilho branco e clínico, moviam-se agora como espectros verdes e amarelos, fantasmas de um mundo que se desfazia. O cheiro de decomposição e o odor doce da floração forçada eram agora esmagadores, uma capa de náusea que ameaçava engoli-lo. Ainda assim, sua mente, o seu maior trunfo, mantinha-se implacável. Treinada por anos para ignorar os limites da dor e da exaustão, ela se recusava a ceder. Ele se concentrou na figura ajoelhada de Era Venenosa, que irradiava uma aura de calma distorcida, dedicada ao seu precioso vaso. A flor era o ponto fraco. Não a justiça, não o dinheiro, não a vingança contra Bruce Wayne, mas a vida da planta. Com um rugido silencioso de pura vontade, um som que existia apenas na câmara de seu crânio, Batman ignorou a dor paralisante. Ele flexionou os dedos da mão direita, o mínimo movimento possível, com uma força desesperada que parecia forçar a própria alma através de seus tendões. A vinha robótica que prendia seu pulso, um material elástico e quase indestrutível, rangeu em protesto, emitindo um som agudo, mas não cedeu. O esforço drenava o último vestígio de energia que ele possuía, mas ele persistiu. Ele precisava alcançar, ele precisava de apenas um gadget. O esforço titânico finalmente deu um resultado infinitesimal. O mecanismo do cinto de utilidades, projetado para ser a prova de falhas externas, era ironicamente vulnerável à manipulação interna, um risco calculado para momentos de imobilização total. Batman usou a ponta do dedo indicador para deslizar uma minúscula trava de segurança no corpo de seu cinto, ejetando com um clique quase inaudível um minúsculo cortador a laser de precisão. O gadget de metal escuro do tamanho de um isqueiro caiu da altura do cinto. Antes que fosse perdido na camada espessa de musgo úmido e traiçoeiro, ele o interceptou com os dedos trêmulos, um ato de coordenação motora que desafiava a paralisia que se instalava. O esforço foi tão intenso que ele sentiu uma pontada aguda em seu músculo radial. Com a força mental de um mestre de artes marciais focando o chi, ele ativou o dispositivo. Um fino feixe de laser vermelho e pulsante acendeu na ponta do aparelho.
Ele concentrou-o no ponto mais fraco das vinhas que prendiam seu pulso, o nó de fixação que ligava o cinto à amarração principal. O material orgânico amplificado começou a queimar lentamente, não com famas, mas com uma fusão controlada, liberando um cheiro acre e doce de seiva carbonizada e polímeros quentes. A Audrey, sentindo o cheiro estranho de queimado e o movimento da sua refeição suspensa, agitou-se violentamente, suas mandíbulas se abrindo e fechando com um som úmido e faminto. O tempo parecia ter parado, esticado ao limite do insuportável. Cada segundo era uma eternidade enquanto o laser queimava a fibra resistente. O suor frio escorria sob sua máscara. Finalmente, com um estalo seco e repentino, a última fibra da vinha cedeu. Batman despencou. O impacto contra o chão úmido e musgoso foi um baque doloroso que tirou o ar de seus pulmões. A queda era o menor de seus problemas. Ele cambaleou, o corpo protestando contra a liberdade recém-adquirida, os joelhos ameaçando ceder sobre o peso de sua armadura. A vertigem era quase incapacitante, o mundo balançando como um barco em maré agitada. Mas ele usou sua última gota de disciplina para se forçar a ficar de pé, apoiando-se momentaneamente nas vinhas caídas. Era venenosa, nem sequer olhou para trás. Sua presunção era total. Ela presumiu que o som da queda era apenas o veneno terminando seu trabalho, o herói rendendo-se à gravidade. Com passos arrastados e descoordenados, mais um mancar do que um caminhar, Batman avançou em direção aos cilindros de gás propano que ele havia localizado. Sua visão focou no registro da válvula, um disco metálico que parecia estar a quilômetros de distância. Ele precisava ser rápido. A paralisia voltaria a qualquer momento. Com um puxão brusco e violento, a válvula se abriu. Um assobio baixo e contínuo anunciou a libertação de um gás incolor e altamente inflamável. Mais denso que o ar, o gás se espalhou silenciosamente pelo chão da estufa, rastejando como uma névoa invisível, em direção ao centro da estufa, diretamente para o pedestal e a rosa espinhosa selvagem. Era venenosa, ainda estava de costas, absorta. Ela murmurava promessas à flor, limpando as pétalas. Batman precisava da atenção dela, não para lutar, mas para chantagear. Ele vasculhou seu cinto com um toque mecânico e tirou um pequeno e discreto dispositivo de ignição, um gadget usado para a sinalização de emergências subaquáticas. Ele o ligou. Com um faiscar fraco, uma minúscula chama azul acendeu na ponta do aparelho. Pequena, mas ameaçadora num ambiente saturado. Isley. A voz de Batman, agora um rugido rouco e enfraquecido pela dor e pelo esforço, ecoou pela estufa, rasgando o silêncio floral. Era venenosa, finalmente se virou, a expressão de irritação profunda por ter sido perturbada em seu ritual. Ela viu Batman, cambaleante mas de pé. Seu sorriso presunçoso se desfez, substituído por uma confusão incredulidade e ódio brutal. Você deveria estar paralisado. Como você? Sua voz perdeu o tom sedutor, tornando-se áspera. Ela se calou ao ver a minúscula chama azul na mão dele, uma chama pateticamente pequena. E então ela viu a nuvem de gás invisível se acumulando ao redor do altar, a neblina rastejando perigosamente perto da rosa. Batman levantou a mão trêmula, o braço forçado a uma linha reta de ameaça, segurando a chama sobre a nuvem de gás que envolvia o vaso da rosa. A imagem era clara. Ele tinha o poder de incendiá-lo tudo. Onde está o antídoto? Batman exigiu, sua voz carregada com a promessa gelada de destruição. Diga-me onde está, ou eu frito a sua rosa até virar cinzas. O efeito foi instantâneo e devastador. A ameaça de morte de Harvey Dent ou a prisão perpétua de Pamela Isley não a movia. Mas a ideia da destruição de sua flor favorita, o último espécime da espécie que a definia, fez com que a fachada de frieza calculada se desintegrasse em um frenesi total. O pânico e o horror inundaram o rosto de Era Venenosa.
esmagando a beleza controlada. Seus olhos esmeralda se arregalaram em um desespero animalesco. Seu peito arfava. Não, não, você não se atreveria, seu monstro. Você não pode, não toque na minha flor. Ela gritou, a voz de repente fina, estridente e infantil em seu terror absoluto. Você sabe que eu sou capaz de terminar o serviço. Onde está o antídoto, Weasley? Agora! O confronto não era mais físico, mas de inteligência e vulnerabilidade. A lógica fria de Batman, usando uma ameaça de destruição ambiental contra a obsessão doentia da vilã. A histeria tomou conta de Era Venenosa. Ela começou a tremer incontrolavelmente, incapaz de decidir entre avançar em um ataque de fúria contra Batman ou salvar a Rosa. Seu corpo se contorcia em indecisão. Está na base da estátua de mármore, perto da cascata, um pequeno frasco prateado, contendo um líquido amarelado e viscoso, que parece brilhar com uma luz própria e doentia. Pegue, mas eu juro, não toque na minha flor. Ela se lançou para o vaso, abraçando a rosa espinhosa selvagem com uma possessividade febril. Seu corpo delicado servindo como um escudo desesperado contra o fogo iminente, as lágrimas rolando por seu rosto. Batman não hesitou. Ele jogou o dispositivo de ignição longe, em uma poça de água perto de um canteiro. Ele não era um assassino. A ameaça era a única arma, mas ele não a usaria. Ele cambaleou na direção da cascata artificial, lutando para manter o equilíbrio. A Audrey, que vinha observando a cena, irritada pelo cheiro de gás e o movimento súbito, atacou. Suas mandíbulas úmidas de suco digestivo se fecharam no ar com um som de chicote úmido, errando Batman por centímetros. Batman conseguiu se esquivar de lado e, com um último esforço de propulsão, alcançou a base da estátua de mármore. Ali estava, um pequeno frasco prateado, elegantemente trabalhado, contendo um líquido amarelado e viscoso que parecia brilhar com uma luz própria e doentia. Nesse momento, Era Venenosa, percebendo que sua amada flor estava salva, por enquanto, gritou um comando final, sua voz cheia de ódio e traição. Mate ele agora! Mas era tarde demais. O gás inflamável que Batman havia liberado, espalhando-se lentamente, encontrou uma lâmpada de aquecimento próxima, cujo filamento soltou a faísca fatal. Uma explosão sutil, mas violenta, percorreu o chão da estufa, um puff quente e seco de ar em chamas. O fogo, alimentado pelo propano, começou a lamber as paredes e o teto de vidro com uma velocidade assustadora. As plantas secas e o musgo foram instantaneamente consumidos. O caos e o cheiro acre de fumaça e plástico derretido preencheram o ar quente. Era Venenosa, que havia corrido para salvar a Rosa, agora gritava em desespero agudo ao ver seu santuário se consumir em um inferno verde e negro. Minhas crianças, o fogo! Não, vocês não podem morrer! Batman, com o frasco prateado agarrado à mão e seu tempo se esgotando devido ao veneno, correu em direção à saída de serviço, pulando sobre obstáculos em chamas e desviando-se de galhos em combustão. Ele deixou Era Venenosa em meio às suas plantas em chamas, sua vingança destruída pela própria obsessão. O sol de Gotham estava prestes a nascer, pintando o céu acima do Hospital Geral de um cinza alaranjado doentio, o reflexo do caos que a noite havia deixado. Batman irrompeu pela ala de emergência, uma figura de pesadelo coberta de fuligem, exausto, ofegante, e ainda cambaleando pelos efeitos residuais do veneno que drenava sua força. Seus movimentos eram lentos e dolorosos, mas ele não parou. Ele se dirigiu ao quarto isolado de Harvey Dent, onde o comissário Gordon, o detetive Bullock e o Dr. Lee mantinham uma vigília tensa e sombria. Sem uma palavra, ele empurrou o médico para o lado. A expressão de Batman era de urgência pura, a dor e o cansaço visíveis em cada linha de seu rosto sob a máscara. Recuem, ele ordenou, sua voz um mero sopro rouco. Com um tremor na mão, ele tirou o frasco prateado. O Dr. Lee tentou protestar, estendendo a mão para o frasco,
Mas Gordon, vendo a determinação desesperada no olhar do Cavaleiro das Trevas, segurou-o firmemente pelo braço. O Cavaleiro das Trevas quebrou o lacre do frasco e injetou o líquido amarelado e viscoso diretamente na veia de Dent. A agulha pareceu escorregar de seus dedos, sua força se esvaindo, mas ele a forçou. Era o limite de suas reservas físicas. Ele esperou, apoiando-se na parede fria, o corpo inteiro tremendo, quase desmaiando. Segundos se arrastaram, pesados como pedras. 1 minuto. O silêncio no quarto era quebrado apenas pelo bip monotônico dos monitores. De repente, os sinais vitais de Harvey Dent estabilizaram-se no monitor com um alerta sonoro. Sua respiração, antes fraca e superficial, tornou-se profunda e regular. E então, Dent, deitado na cama, moveu a cabeça lentamente e abriu os olhos. Ele piscou, confuso com a luz artificial e as figuras sombrias. Ele usou suas últimas reservas de força para se virar e se afastar, desaparecendo na sombra do corredor antes que Gordon pudesse formular uma única pergunta de agradecimento ou explicação. Mais tarde naquela manhã, as notícias estavam por toda Gotham. A estufa industrial antiga havia queimado completamente, um esqueleto de aço e vidro fumegante. Harvey Dent estava fora de perigo, em recuperação. E a doutora Pamela Isley havia sido capturada pela polícia, cambaleando para fora dos restos fumegantes da estufa, seu corpo coberto de fuligem e suas roupas rasgadas, abraçado ao vaso carbonizado da rosa espinhosa selvagem que ela segurava como um bebê. Ela foi levada para o único lugar em Gotham reservado para mentes tão brilhantes e destrutivas, o Asilo Arkham. Enquanto era escoltada, vestida em uma camisa de força de lona branca, ela sorriu. Um sorriso que era de derrota e de promessa. Seus olhos ainda ardiam com o fogo da natureza e o ódio da perda. Ela parou diante de seus guardas, olhando para o céu cinzento sobre o asilo, inalando o cheiro de ozônio e poluição. Eles podem me enterrar no chão o mais fundo que quiserem, mas eu voltarei a crescer. Nós sempre voltamos a crescer, não é mesmo, baby? O guarda empurrou-a para dentro, e a porta de aço se fechou atrás da nova reclusa. Era venenosa, garantindo a Gotham que o seu ciclo de crime, sedução e vingança botânica estava apenas começando. A natureza havia sido derrotada na superfície, mas a semente de seu retorno estava plantada. Encerramento. A história de Doce Veneno nos oferece uma profunda reflexão sobre o preço que a humanidade paga pelo seu progresso incessante. Harvey Dent e Bruce Wayne, em sua busca por uma Gotham mais segura e moderna, inadvertidamente destruíram um santuário natural, assinando a sentença de morte de uma espécie rara. A vingança de Era Venenosa não é motivada por ganância, mas sim por uma dor profunda e uma crença distorcida na justiça da natureza. O arco questiona a própria noção de vilania ao nos mostrar que, em Gotham, até mesmo a devoção cega a um ideal, seja ele a ordem ou a ecologia, pode levar a atos de violência extrema e manipulação fria. O mais fascinante é como a vilã usa a sua força mais óbvia, a sedução e o veneno, para esconder a sua fraqueza mais profunda, a sua obsessão pela rosa espinhosa selvagem. Batman só consegue a vitória ao reconhecer que a ameaça mais letal de Gotham é, paradoxalmente, a que está mais ligada a algo que ama incondicionalmente. O arco nos lembra que, por mais que o Cavaleiro das Trevas lute contra o caos, a ameaça de vingança e o perigo de novos inimigos sempre voltam a crescer, assim como a flora teimosa que emerge das rachaduras do concreto.